E vamos para o 18º dia. Caramba, estamos avançando, hein? Desafio uma vida com propósitos, tendo uma vida em comum. Esse capítulo, eu confesso que foi um desafio para mim, né? Foi uma novidade para mim, isso que ele apresenta aqui. Então, eu não tenho essa vida em comunhão aqui ainda. Eu estou nesse processo, nesse caminho. E eu vou comentar alguns trechos específicos, vai ser um vídeo mais rápido, de algo que eu acho que faz sentido para toda a nossa vida. Primeiro, a primeira frase, né, do capítulo. A vida foi feita para ser compartilhada. Eu acredito que a nossa vida é sobre ajudar outras pessoas. E a gente ajuda outras pessoas não sendo dono da verdade, falando que você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas compartilhando o que há de melhor na nossa vida. Essa é uma crença que eu tenho, e quanto mais a gente evolui na nossa vida, melhor na nossa vida, então mais a gente consegue compartilhar coisas melhores com outras pessoas e melhorar a vida de outras pessoas. Seja um compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de experiência, um compartilhamento emocional, né, de trazer emoções positivas para outra pessoa através das suas próprias emoções, ou seja, um compartilhamento de cura, entre aspas, onde a nossa presença, a nossa mensagem vai, entre aspas, curar a dor de outra pessoa. Eu falo entre aspas porque eu acredito que toda cura vem de dentro. A outra pessoa é só um instrumento para você se autocurar, encontrar seu caminho da autocura. Outro ponto aqui, ele fala assim: somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. Isso daqui, acho que é um reforço do que a gente falou no último capítulo, se eu não me engano, sobre a questão do grupo, né? A importância de a gente estar dentro de um grupo onde pessoas têm os mesmos valores, querem as mesmas coisas que a gente. Mas aqui é um ponto interessante, que não basta a gente ter apenas um grupo. Talvez até um pouco diferente do que o autor apresenta aqui. Ele fala de um grupo sobre a gente ter a comunhão sincera e a gente compartilhar nossas dores, nossos desafios, compartilhar tudo. Só que eu não sei se essa é a intenção dele aqui, né, falar isso, mas a minha visão é que a gente precisa ter grupos diferentes. Cada um, onde você vai apresentar coisas específicas, desafios específicos, onde esses grupos têm os valores como você tem, mas tem experiência, tem vivência naqueles desafios que você quer compartilhar lá. Então, vai ter um grupo que você vai compartilhar mais desafios profissionais de negócio, outro grupo que você vai compartilhar desafios pessoais, espirituais. Então, acho que não são muitos grupos, acho que no máximo 3 grupos que a gente deve ter, na minha crença. Um deles, né, um grupo da fé, um grupo cristão, mas o importante é que essas pessoas, na minha visão, tenham valores similares que o seu, ou pensamentos, né, aspirações similares como a sua, mesmo sendo um grupo cristão. Essa é a minha visão. Então a gente precisa estar em grupo, só assim que a gente cresce. Outro ponto muito interessante que serve para a vida. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidade para com eles. Trazendo isso aqui para nossa vida, tirando o lado espiritual, eu acho que é muito legal a gente pensar na nossa responsabilidade com as outras pessoas, principalmente quando a gente pensa em pessoas da nossa família. As pessoas da nossa família, a gente pode olhar e ver a pessoa não está dando certo na vida, está ficando doente, está tendo algum problema, e a gente fala, poxa, mas eu falei, eu fiz isso, eu apresentei o caminho e não me ouviu. Então, ele que pague. Claro que não é bem assim, né? Mas, no fundo, a gente tem esse pensamento, né? Um pensamento mais egoísta. Ah, eu tentei, eu fiz minha parte. Mas eu gosto de assumir 100% da responsabilidade no sentido de que, poxa, se a outra pessoa ainda não está vivendo o melhor que ela pode, e eu tenho o contato dela, assim, a proximidade, seja alguém da família, alguém muito próximo, eu também sou responsável por isso, porque ela me influencia também. Então, o que faltou para eu fazer? É claro que eu não estou falando de assumir 100% da responsabilidade, de falar, nossa, é culpa minha que ela está assim. Não, assumir 100% no sentido de que eu poderia ter feito algo a mais e aprender com isso. O que eu poderia fazer numa próxima vez? Será que é porque eu não me dediquei o suficiente? Será que é porque eu não aprendi o suficiente? Eu não me curei emocionalmente o suficiente para aquela pessoa acreditar em mim? Então, eu vejo dessa forma. Então, quando a gente assume 100% da responsabilidade, aqui é um ponto interessante. Pensa num casal.
O casal, os dois crescem juntos, tem hora que um tá errado, entre aspas, outra hora o outro tá errado. Só que se você pensar que sempre é sua responsabilidade, por exemplo, você deixou seu cônjuge nervoso, chateado por alguma coisa. Poxa, é a sua responsabilidade. E é claro que ele tem as crenças dele, eu acredito que tudo que nos incomoda só diz sobre a gente, tá, tudo bem, só que se você fez ele se sentir assim, ou seja, se ele se sentiu assim por conta de uma atitude sua, poxa, era sua responsabilidade, seu dever conhecer esse lado dele, essa crença dele, para você ajudá-lo de alguma forma, ajudá-la de alguma forma. E não simplesmente falar, achar que, poxa, é o problema dele, é o hábito dele, pois ele não sabe lidar com isso. Não, mas e você? Por que você permitiu que ele sofresse disso se ele é assim? Então, o que você pode fazer para que o seu parceiro, a sua parceira não passe por essa dor emocional, não passe por essa raiva, esse nervosismo? Então, qual é a sua responsabilidade nisso? Então, esse é um lado da moeda. E o outro lado da moeda é interessante também. Quando você se incomoda, aí também puxa para você a sua responsabilidade, porque você tem consciência, você está vendo isso aqui, você está estudando sobre a mente, sobre as emoções. Então, se você se incomodou, não vai falar, poxa, mas ele deveria conhecer como eu sou, ele deveria entender meu. Não. Poxa, ele não fez por mal. Então, o que você deve fazer, o que você pode fazer para que você não se incomode mais, para que você não dispare um gatilho de raiva e brigue por conta disso? Quando a gente assume 100% da responsabilidade, seja pela dor do outro, principalmente quando é casal, seja pela dor, pela emoção, pelo nervosismo do outro, e também pelo seu, você vai evoluir muito rápido como pessoa, vai evoluir muito rápido como relacionamento, e você vai inspirar que a outra pessoa melhore também. Agora imagina se ambos do casal assumem 100% da responsabilidade. Olha que incrível, né? Então, eu acho que esse é o caminho, claro, que é um desafio, é um aprendizado constante. Eu me desafio todos os dias a ainda pensar assim, ainda agir assim, porque tem hora que realmente pega na dor, pega no ponto ali, que eu sabendo que, poxa, eu não deveria falar isso, não deveria agir assim, mas ainda sai, a emoção é mais forte, só que depois eu reflito, o que pegou? O que eu posso fazer diferente para que isso não aconteça, para que eu não exploda desse jeito? Quando eu falo explodir, eu não explodo, né? Mas quando eu falo explodir, eu ficar um pouco nervoso e responder de uma forma que eu sei que vai cutucar minha esposa. Então, essa é uma reflexão que eu sempre faço e que eu acho que assumir a responsabilidade vai fazer a gente crescer em todos os níveis. E, por fim, ele fala aqui da compaixão, né? A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão. Aqui é sobre você se focar muito em si mesmo, né? Não olhar para o outro. Então a gente está com um problema, para todas as áreas da vida, está com um problema, pode ficar resolver esse problema, vai lá, conversa com alguém, vai num ambiente, está sempre pensando em você, no seu problema. Só que quando você não pensa também no problema do outro, acho que você atrasa de resolver o seu próprio problema. Quando você foca no outro, você tem insights para resolver seu próprio problema. Então, eu mudei muito, eu evolui muito quando eu passei a parar de olhar só para o meu problema e quando eu estou com outra pessoa, eu foco 100% no problema dela e como eu posso ajudar com uma experiência. Isso melhora os relacionamentos, melhora seu lado pessoal, espiritual e você cresce mais rápido. Bom, esses são os meus insights nesse capítulo e te vejo no dia 19. Então, até amanhã.